As 3 idades da vida interior. Terceira parte. Condições e fecundidade do apostolado. Os frutos esperados deste apostolado são, a conversão dos infiéis e dos pecadores, o progresso espiritual dos justos e, em uma só palavra, a salvação das almas. No entanto, é essencial manter sempre presente esta verdade. Nosso Senhor, para salvar as almas, não se contentou em apenas pregar a verdade. Por amor a elas, entregou-se à morte e morreu sobre a cruz. Por isso, os apóstolos devem estar profundamente convencidos de que não poderão salvar almas por meio da pregação, sem, ao mesmo tempo, sofrer por elas. São Paulo nos dá o testemunho dessa realidade quando escreve na segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 8, Somos atribulados de todos os lados, mas não sucumbimos. Ficamos perplexos, mas não desesperamos. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. E continua. Mesmo vivendo, somos continuamente entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. A promessa do cêntuplo do caminho da cruz, ao prometer o cêntuplo àqueles que o seguem, Jesus também anunciou as perseguições que viriam. Como está escrito no Evangelho segundo São Marcos, capítulo 10, versículo 30. Essa mesma verdade foi recordada pelo Senhor a Santa Catarina de Sena, como se lê no seu diálogo, capítulo 158, né? Contempla o barco do teu pai, Domingos, meu filho muito amado, e observa como reina nele uma perfeita ordem em todas as coisas. Ele desejou que os seus frades não se preocupassem com outra coisa, senão com a minha glória e com a salvação das almas, por meio da luz da ciência. O desejo dele era que essa luz fosse o objetivo primordial de sua ordem, e que mesa ele preparou para que seus filhos se alimentassem dessa luz da ciência. A mesa da cruz. A cruz é a mesa a qual se assentam todos os santos desejos para se nutrirem das almas, e tudo isso para minha glória. A cruz como meio de salvação. Entre os escritores espirituais da Companhia de Jesus, o padre Lalemant afirma em sua Doutrina Espiritual, segunda parte, seção 1ª, capítulo 3º, artigo 4. Assim como o nosso Senhor não redimiu o mundo, senão por sua cruz, do mesmo modo os obreiros evangélicos não têm outro meio de aplicar a graça da redenção, a não ser por suas cruzes e pelas perseguições que sofrem. De tal forma que não se pode esperar grandes frutos dos ministérios exercidos se eles não forem acompanhados de obstáculos, calúnias, injúrias e sofrimentos, ilusões do êxito aparente. Há os que pensam realizar prodígios simplesmente porque seus sermões são bem compostos, proferidos com elegância e em todos os lugares recebem aplausos e acolhida calorosa. Mas esses se enganam miseravelmente, porque os meios de que se servem não são os instrumentos pelos quais Deus opera suas maravilhas. Para salvar o mundo, são necessárias as cruzes. Por meio delas, Deus conduz os que escolheu para salvar as almas, os apóstolos e os homens apostólicos. Como São Francisco Xavier, São Inácio de Loyola, São Vicente Ferrer, São Domingos. Jesus escolheu nossas cruzes e as apresenta a nós como a matéria das coroas que nos prepara e como prova de nossa virtude e de nossa fidelidade em seu serviço. Testemunho dos Santos Missionários. Nesse mesmo espírito fala o beato Grignion de Montfort, em sua Carta aos Amigos da Cruz, e também em O Amor da Sabedoria Eterna, primeira parte, capítulo 6. A admirável fecundidade do apostolado dos santos manifesta-se de maneira especial nas missões. Nas Índias, São Francisco Xavier converteu milhares de pagãos, assim como fez São Pedro Claver.
São Luís Beltrão foi o Xavier da Nova Granada e, mesmo cercado de perigos incontáveis, atraiu mais de 150 mil infiéis à fé cristã. Muitos missionários em diversos países foram cruelmente martirizados e o seu sangue tornou-se semente de cristãos. A vida da Igreja, à semelhança da de seu divino fundador, está cheia de mortificações e contrariedades, e graças a elas mantém-se em perpétua juventude e desfruta de uma fecundidade que jamais se extingue. Contemplação e união com Deus. Conclui-se, de tudo o que foi dito, que o apostolado verdadeiramente fecundo se fundamenta na união com Deus e na contemplação das coisas divinas. É uma nova confirmação de que a contemplação, que nasce da fé viva, iluminada pelos dons do Espírito Santo, está no caminho normal da santidade. Especialmente para o sacerdote, que tem a missão de conduzir as almas, iluminá-las e levá-las à perfeição. Capítulo 16. Para completar o que dissemos sobre a união com Deus dos perfeitos, falaremos agora, ainda que brevemente, sobre a vida reparadora. Ela é um apostolado exercido por meio da oração e do sofrimento. Nosso Senhor salvou o mundo mais por seu amor heróico na cruz do que por seus sermões. A palavra e a cruz. Suas palavras nos trouxeram a luz e nos ensinaram o caminho. Mas foi por sua morte na cruz que alcançamos a graça necessária para seguir esse caminho. Maria, corredentora e medianeira universal, é o modelo das almas reparadoras, por causa de suas dores aos pés da cruz. Por essas dores, ela nos mereceu, não por estrita justiça, mas por mérito de conveniência, tudo o que o Verbo encarnado nos conquistou com justiça perfeita. Sua Santidade, o Papa Pio X, na encíclica Ad Diem Illum, de 2 de fevereiro de 1904, confirmou com sua autoridade essa doutrina comum entre os teólogos da Igreja. O Papa Bento XV também ratificou o título de corredentora, ao declarar que Maria, unida a Cristo, redimiu o gênero humano. Com razão se pode dizer que ela, com Cristo, resgatou o gênero humano. Carta de 22 de março de 1918, 2 de março de 1900. Acta Apostólica e Sedes, volume 10, página 182. Assim, Maria foi constituída mãe espiritual de todos os homens. Mais recentemente, Sua Santidade, o Papa Pio XI, na encíclica Miserentissimus Redemptor, recordou aos fiéis a necessidade da reparação, exortando-os a unir todas as suas contrariedades e sofrimentos à oblação sempre viva do coração do Nosso Senhor, sumo e eterno sacerdote da Santa Missa. Na missa, a imolação de Jesus já não é sangrenta e dolorosa como foi na cruz. Contudo, a imolação espiritual e dolorosa deve continuar no corpo místico do Salvador e se prolongará até o fim dos tempos. Com efeito, ao incorporar a si os fiéis, que dele recebem a vida, Jesus reproduz neles algo de sua infância, de sua vida oculta, de sua vida pública e de sua vida dolorosa, antes de fazê-los participar da vida gloriosa no céu. Dessa forma, ele lhes concede a graça de trabalhar e cooperar com ele, por meio dele e nele, pela salvação das almas, com os mesmos instrumentos que ele utilizou. Nesse sentido, escreveu São Paulo na carta aos Colossenses, capítulo 1, versículo 24. Colossenses 1. Agora me alegro nos sofrimentos por vós e completo na minha carne o que falta aos sofrimentos de Cristo em favor do seu corpo correto, que é a Igreja. Não é que falte algo em si mesmos aos de Cristo, pois seu valor é superabundante e infinito, mas sim quanto à sua irradiação em nós, a sua participação efetiva em nossas vidas. A vida de reparação no sacerdote. É necessário, e de modo muito especial, que o sacerdote seja outro Cristo, like as. Jesus é, ao mesmo tempo, sacerdote e vítima. Não é possível querer participar do sacerdócio de Cristo, sem também participar, de algum modo, do seu estado de vítima, na medida determinada pela providência.
Ao subir os degraus do altar, o sacerdote leva sobre seus ombros e sobre seu peito uma cruz que lhe recorda a cruz do Salvador. Assim compreenderam os grandes pastores de almas que, em tempos de perseguição, deram suas vidas por suas ovelhas. Assim também interpretaram os santos sacerdotes, São Bernardo, São Domingos, São Carlos Borromeu e o santo cura d'Ars, que oferecia todos os seus sofrimentos em favor dos fiéis que a ele se aproximavam, ao oferecer o corpo e o preciosíssimo sangue do nosso Senhor. O grande amigo do cura d'Ars, o venerável padre Antoine Chevrier de Lyon, dizia aos sacerdotes sob sua direção: o sacerdote deve ser outro Cristo. Pensando na gruta de Belém, deve ser humilde e pobre. E quanto mais o for, mais glória dará a Deus e mais útil será ao próximo. O sacerdote deve ser um homem despojado. Ao recordar o Calvário, deve pensar em imolar-se até dar a própria vida. O sacerdote deve ser um homem crucificado. Pensando no tabernáculo, deve lembrar-se de que é seu dever dar-se sem cessar aos outros, convertendo-se em pão bom para as almas. O sacerdote deve ser um homem comido. O padre Charles de Foucauld, que se ofereceu como vítima para selar com seu sangue o apostolado entre os muçulmanos, trazia sempre consigo um pequeno papel onde havia escrito: vive como se hoje mesmo devesses morrer mártir. Quando nada mais nos resta na terra, é quando mais encontramos o que de melhor a terra pode nos oferecer: a cruz. A vida de reparação, imolação, cruz e maternidade é espiritual. As mesmas ideias podem ser observadas em muitos fundadores de ordens religiosas, os quais, à semelhança de Nosso Senhor, precisaram completar sua obra por meio da total imolação de si mesmos. Vemos isso de forma notável na vida de São Paulo da Cruz, fundador dos passionistas, no século XVIII, XVIII. Trata-se de um dos mais luminosos exemplos de vida de reparação. Durante 45 anos de sofrimentos, ele confirmou sua missão com perseverança, vivendo como numa contínua oração no Horto das Oliveiras. Faleceu com 81 anos de idade no ano de 1775 e os últimos meses de sua vida foram como um céu antecipado. As profundas páginas escritas no livro que acabamos de citar lançam grande luz sobre a vida de muitos outros santos, especialmente os últimos anos de São Afonso de Ligório, nos quais ele tanto teve que padecer. Poder-se imaginar, se não se prestasse muita atenção à narrativa desses sofrimentos interiores, tal como relatados na biografia escrita pelo padre Bert, que se tratava das provações da purificação passiva dos sentidos. Mas, na realidade, a alma deste grande santo, que já havia alcançado os 80 anos, encontrava-se purificada. Essas provações finais, tão intensas, eram de reparação, oferecidas pelos pecadores. Eis o grande apostolado do sofrimento. Por meio dele, os santos participam da vida dolorosa de Nosso Senhor e conseguem selar sua missão como Cristo selou a sua na cruz. A cruz diária e o sacrifício espiritual. A vida de reparação é o chamado àqueles que carregam cruzes pesadas. Se é verdade que o sacerdote deve ser um outro Cristo, também é verdade que todo cristão deve carregar sua cruz todos os dias, como nos exorta o Evangelho segundo São Lucas, capítulo 9, versículo 23. Devemos oferecer nossos sofrimentos em união com o sacrifício de Jesus, que se renova no altar, oferecendo-os por nós mesmos e pelas almas que nos foram confiadas. São Bento José Labre não era sacerdote. Por isso, não participou, no sentido estrito do sacerdócio de Cristo, mas não deixou de participar profundamente de seu estado de vítima. O mesmo se pode dizer de muitas esposas de Jesus Cristo. A exemplo da Virgem Maria, elas tomam parte em seus sofrimentos e encontram neles uma maternidade espiritual das mais profundas, reflexo da maternidade da Santíssima Virgem pelas almas resgatadas com o sangue de seu Filho. Maria não recebeu o caráter sacerdotal. Ela não consagrou a Eucaristia, mas, como ensinava Monsieur Ollier, recebeu a plenitude do espírito sacerdotal,
que é o mesmo Espírito de Cristo Redentor. Maria penetrou o mistério dos nossos altares mais profundamente que o próprio apóstolo São João, mesmo quando este celebrava a Santa Missa diante dela e lhe dava a comunhão. Na Igreja Nascente, Maria fecundava com sua oblação interior o apostolado dos 12. Por seus sofrimentos íntimos ao testemunhar as primeiras heresias que negavam a divindade de seu filho, Maria tornou-se mãe espiritual das almas em um grau que só pode ser compreendido por quem experimenta este oculto apostolado. Assim, ela prolongava misticamente o sacrifício de seu filho. O corpo místico e o apostolado da dor. Como nos dizia uma serva de Deus que viveu muitos anos essa verdade. O corpo místico de Cristo não pode viver sem sofrimentos, assim como os olhos não podem viver sem a luz do sol. Na Terra, quanto mais próxima de Deus está uma alma, mais disposta ela deve estar ao sacrifício. Não é, porventura, uma vocação nobre para as almas que receberam tudo da Igreja, a de viver e imolar-se por sua mãe. A mesma religiosa, com coragem e doçura, dizia: é preciso ter paciência, mas eu a conquistarei. Ou melhor, Nosso Senhor a conquistará. Eu lhe digo muitas vezes: quero esta alma, mesmo que eu tenha que sofrer tudo o que for necessário. Cristo sofre até o fim do mundo. Até o fim dos tempos, Cristo continuará agonizando em seus membros. E por meio desses sofrimentos e dessa agonia da Igreja, sua esposa, ele continuará gerando santos. Depois que Jesus morreu, nada mudou em essência. As almas só podem ser salvas por meio do sofrimento e entrega da vida. Como dizia essa alma consagrada, o coração eternamente glorioso de Jesus já não pode mais sofrer. Agora cabe a nós. E que felicidade é que sejamos nós, e não ele, os que devem sofrer. Às vezes, o Senhor permite que as almas reparadoras ouçam palavras como estas: não me pediste uma parte da minha paixão? Então escolhe. Queres a alegria de uma fé sem sombras, que te transporte e inunde de delícias? Ou preferes a escuridão, o sofrimento por meio dos quais cooperarás para a salvação das almas? Nosso Senhor as convida a escolher com liberdade absoluta. Mas essas almas, sem poder agir de outro modo, deixam de lado a alegria e escolhem o sofrimento envolto em trevas, para que a luz, a santidade e a salvação sejam concedidas aos outros. De tempos em tempos, Deus as faz perceber a dureza dos corações humanos. E parece, por vezes, que o próprio inferno se levanta com força, tentando arrancar delas um ato de desespero, mas elas resistem, hora após hora, numa luta de espírito contra espírito. É preciso seguir o Mestre, custe o que custar. O Senhor as faz compreender que espera delas o amor pelo desprezo e até mesmo a total aniquilação de seu ser, como o grão de trigo que precisa morrer para dar origem à planta. Assim é a vida de reparação das almas que Deus chama ao seu serviço mais íntimo. Essa é a marca do amor perfeito, como se lê no Diálogo de Santa Catarina de Sena, capítulo 74. Foi isso que se viu nos apóstolos após receberem o Espírito Santo. Longe de temer os sofrimentos, neles se alegraram. Esse amor, o próprio Espírito Santo o concede, comunicando fortaleza à vontade. E no mesmo livro, no capítulo 78, o Senhor declara: aqueles que ardem de paixão por minha glória e têm fome pela salvação das almas, correm apressados à mesa da Santa Cruz. Esses não têm outra ambição senão a de sofrer e enfrentar 1000 fadigas para servir ao próximo. Carregam em seus corpos as chagas do Salvador, pois o amor crucificado que os consome explode e se manifesta no desprezo de si mesmos e na alegria que experimentam nos insultos, na boa acolhida que dão às contradições e dores que eu lhes envio, venham de onde vierem. Assim se conformam ao Cordeiro sem mancha, meu unigênito, que na cruz sofria e ao mesmo tempo era bem-aventurado. Essas almas, mergulhadas na fornalha da minha caridade, tendo rejeitado toda a vontade própria e abrasadas inteiramente em mim, quem poderá arrancá-las de mim e afastá-las do meu lado? Esse é o grau mais profundo de conformidade com Cristo.
e na vida de reparação constitui a união transformadora, fecunda e luminosa. É a participação no estado de vítima de Jesus. E nos santos que não receberam o sacerdócio propriamente dito, é uma comunhão muito íntima com o Pai Celestial. Nela se realizam de modo admirável as palavras do apóstolo Pedro, na primeira carta de São Pedro, capítulo 2, versículo 5. Aproximai-vos dele, pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida e preciosa diante de Deus. Vós também, como pedras vivas, sois edificados como casa espiritual, constituído sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Essa identificação com Jesus crucificado, pela via da reparação, é como o prelúdio imediato da vida eterna. Aqui estão as notas explicativas para o audiolivro Apostolado Fecundo. O texto destaca que o verdadeiro apostolado, ou seja, o esforço de evangelizar e salvar almas, não é apenas uma ação exterior, mas nasce da união profunda com Deus e da disposição interior de sofrer por amor a Cristo. Assim como Jesus não apenas ensinou, mas também sofreu por nós, também os apóstolos e missionários santos precisaram enfrentar cruzes, perseguições e sofrimentos para que suas obras fossem fecundas. A cruz é, portanto, o caminho necessário para que a graça divina frutifique nas almas. A reparação. A vida reparadora é apresentada como um apostolado silencioso, feito por meio da oração e do sofrimento oferecido com amor. Nosso Senhor salvou o mundo mais com sua entrega na cruz do que com seus discursos. Assim, os fiéis, especialmente os sacerdotes, mas também os leigos, são chamados a oferecer suas dores em união com Cristo, como forma de cooperação com a redenção. Essa reparação é um ato de amor que alcança frutos espirituais invisíveis mais profundos no corpo místico da Igreja. 3. Maria Corredentora e Mãe Espiritual. O texto recorda o papel único da Santíssima Virgem Maria na obra redentora de Cristo. Ela não é sacerdotisa no sentido sacramental, mas participa plenamente do espírito sacerdotal, oferecendo-se com Jesus ao pé da cruz. Seu sofrimento unido ao do Filho tornou-se fonte de maternidade espiritual para todas as almas. Por isso, Maria é chamada corredentora, termo confirmado por diversos papas, como Pio X, Bento Conte e Pio XI. 4. Sacerdote como vítima. Todo sacerdote, ao celebrar o santo sacrifício da missa, é chamado a ser outro Cristo, não apenas oferecendo a vítima, mas sendo ele mesmo uma vítima espiritual. A cruz que traz nas vestes litúrgicas simboliza essa entrega. Grandes santos, como Cura d'Ars, São Carlos Borromeu e São Bernardo, viveram intensamente essa configuração com Cristo crucificado. O verdadeiro sacerdote é aquele que se deixa consumir pelo amor de Deus e pela salvação das almas. 5. A vida de reparação nos leigos. Mesmo aqueles que não têm o sacerdócio ministerial, como os leigos e religiosos, também são chamados a viver a espiritualidade da cruz. Ao sofrerem com paciência, unindo suas dores a Cristo, tornam-se verdadeiros apóstolos ocultos, almas reparadoras que participam do mistério da redenção. O texto cita São Bento José Labre e várias esposas de Cristo, que, à semelhança de Maria, encontraram na dor uma maternidade espiritual silenciosa e eficaz. O corpo místico e o sofrimento redentor. Cristo continua sua paixão na Igreja, que é seu corpo místico. Até o fim dos tempos, ele convida algumas almas a unirem-se de modo especial à sua dor, tornando-se almas vítimas. Essas almas, mesmo sem compreender plenamente os desígnios divinos, aceitam as trevas, os abandonos, as lutas interiores, tudo por amor e em reparação pelos pecadores. Elas vivem na terra uma antecipação da união transformante com Cristo crucificado. Citações de Santa Catarina de Sena. O texto faz uso de preciosas palavras de Santa Catarina, onde o Senhor fala da mesa da cruz como lugar onde se alimentam os santos desejos. É nesse lugar, a cruz, que as almas inflamadas pelo Espírito Santo se nutrem, se purificam e se tornam fecundas para o reino de Deus.
O amor que aceita o sofrimento é sinal da mais alta união com o Cordeiro de Deus. 8. O sacerdócio espiritual dos fiéis. Finalmente, a citação da primeira carta de São Pedro, Pedro 2, versículo 5, mostra que todos os batizados são chamados a ser pedras vivas e sacerdotes espirituais, oferecendo sacrifícios agradáveis a Deus. Essa é a vocação comum de todo cristão: participar do mistério redentor com Cristo, pelo amor, pela oração e pela cruz. Queridos ouvintes, chegamos ao fim deste audiolivro e quero expressar minha profunda gratidão a todos que permaneceram conosco até aqui. Sua dedicação em acompanhar essa obra é um verdadeiro sinal de busca pela sabedoria e pelo crescimento espiritual. Que o conteúdo ouvido possa nutrir sua alma e fortalecer sua fé. Aproveito para convidá-los a explorar as playlists do canal Caminho Católico, onde vocês encontrarão outros tesouros espirituais. São obras que podem acompanhar e iluminar sua jornada, como Castelo Interior de Santa Teresa de Jesus, Confissões de Santo Agostinho, Palavras Bíblicas com o Evangelho comentado por grandes eclesiásticos, Filoteia de São Francisco de Sales, Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem de São Luís Maria de Montfort, A Imitação de Cristo de Tomás de Kempis e As Três Idades da Vida Interior do Padre Garrigou Lagrange. Cada uma dessas obras oferece um caminho profundo de reflexão e conversão, e espero que possam encontrar nelas a mesma riqueza espiritual que proporcionaram a tantas gerações. Nosso canal está sempre aberto para quem deseja aprender e crescer na fé. Continue nos acompanhando e compartilhando essa jornada espiritual. Mais uma vez, obrigado por sua presença e que Deus abençoe a todos.